Shalom Adonai. Boa noite, bom dia no momento que você estiver assistindo este vídeo. Sinta-se abraçado, sinta-se cumprimentado. Eu gostava muito, quando era bem mais jovem, de colecionar colunas de jornais sobre comentário da Palavra de Deus. Como eu gostava de fazer esses recortezinhos aqui, gente, ó. Vendo? E eu gostaria de compartilhar com vocês esses pequenos recortes aqui. Eu quase que jogo fora esse livro, essa agenda aqui, Mas vou ler aqui para vocês uma coluna, conhecido como Coluna Cristã. O autor é Armando Souto Filho. Sempre acompanhava, Meu pai comprava os jornais e eu sempre recortava essa parte que me interessava bastante. Tá aqui, isso deve ser dos anos 90, anos 2000. Tá aqui, vamos lá. O homem, ele é controlado por quem? Uma pergunta, Ora, aqui está no texto de 1 João, capítulo 2, versículo 17. Assim, ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Primeira parte de Josué 4:24. Um livro lá do Antigo Testamento, após o Pentateuco. O livro da Torá, Bom, aqui nos comentários aqui do autor é o seguinte: existe uma força controladora na vida de cada ser humano. Não existe total liberdade. Cada um é controlado pelo meio social em que vive. Até os selvagens são obedientes aos seus chefes e às determinações daqueles que são seus líderes. Os padrões são inúmeros, estabelecidos pela sociedade. Aqueles que não aceitam as normas da sociedade em que vivem entram em conflito. Nem sempre a organização social em que vivemos está correta, pois nem sempre existe perfeição no controle social de cada povo. Se você perguntar ao devasso se existe algum erro em cometer adultério, ele vai dizer que não. E assim são milhares de homens, mulheres, vivendo no mundo social, quebrando os elos de controle da moralidade, mas sem nenhuma preocupação com nada, porquanto são as suas formas de pensar e agir, e até de sentir, completamente diferentes. E por incrível que pareça, que possa parecer, nem sempre é a minoria que age assim, e sim a maioria. Estude a origem e direito dos povos e observe o quanto cada grupo social tem comportamento diferente. Por exemplo, os canibais acham muito natural alimentar-se de carne humana. Então é difícil, aparentemente, manter uma conduta exemplar e ser singular. É fato público e fácil de observar que a multidão sempre acompanha o caminho mais fácil de se viver. E quase sempre ninguém quer ser diferente do outro. É por isso que existem tantos fumantes, o enorme consumo de bebidas alcoólicas, sexo em demasia, por quanto cada um quer ser igual ao resto da sociedade em que vive. Alguém disse: por que a multidão prefere a vereda da transgressão, escolhemos nós a mesma? Quando o homem procura ser correto, levando uma vida exemplar em todos os sentidos, é tido por muitos como um idiota que não sabe aproveitar a vida. Em especial, aqueles que procuram ter regras de comportamento são aprovadas por Deus. Diz o libertino: o que importa é viver. Achando ele que a palavra viver significa gozar a vida. E o sentido de gozo tem a sua representação teatral, pois ele vive como um ator,
representando quase sempre aquilo que não é. Pois lá dentro de cada ser humano existe um desejo de ser diferente e não desejar uma vida que não é o ideal para ser vivida. Por isso, o vazio de cada pessoa que existe, O vazio de cada pessoa. Parecemos, às vezes, uma grande caixa de papelão, sem nada dentro. Então a procura de juntar o profano com o sagrado, o pecado com a virtude, não pode acontecer assim. É pura fantasia da nossa mente. O ideal é ser semelhante ao maior homem que já passou no nosso planeta, Jesus Cristo. É preciso introduzi-lo ao nosso dia a dia. Não existe coisa melhor. Faça você mesmo sua experiência. Não procure fazer parte da multidão, pois o mundo vive mais para a prática do que é ruim do que o que é bom. O homem pensa que pode ser controlado de si mesmo. Eis uma grande ilusão. Somente o homem que obedece a Deus pode ser feliz. É o controle do Senhor que faz você cheio de felicidade. O homem que procura a perfeição, ele é feliz. Certo? Achei muito lindo isso aqui. Tá? Então, você é controlado por quem? Por Deus ou pelos seus desejos? Pela coletividade da idiotice ou pela unicidade da sabedoria? Pensem bem nisso. Deus abençoe e um forte abraço. Shalom Adonai, Eloheinu Echad.